Abra sua Bíblia aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Para nossa meditação dessa noite. Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. Mesmo assentados, mas com toda a reverência a palavra de Deus. Mateus 21, do verso 12 ao 17, palavra do Senhor que nos diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o prefeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Palavras de salvação. Feche seus olhos e curva a sua fronte. Vamos orar ao nosso Deus. Faça a oração de sempre, Senhor. Fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, que nós recebemos neste instante. E agora, Pai, nós queremos ouvir a tua voz ecoando em nosso coração, ó Pai, em todo o nosso ser, no recôndito da nossa alma, Pai. Queremos ouvir a tua voz falando conosco, ó Deus, e trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado, Pai. Realizando, ó Pai, a tua obra em cada um de nós. Portanto, nós clamamos ao teu Espírito Santo compreensão neste instante, coração aberto para receber a tua palavra, Pai. E de fato, Senhor, que nós saiamos daqui alimentados, que nós saiamos daqui desafiados, que nós saiamos daqui, ó Pai, prontos, Senhor, a praticar a tua palavra. Fala ao teu rebanho amado através do teu servo, pecador e imperfeito, mas fala conforme o teu poder e alcança o coração do teu rebanho. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu pedi aos irmãos atenção hoje de manhã, porque a mensagem, embora envolva aqui as crianças, não é uma mensagem para as crianças. Então, é algo que vem acompanhado, apesar da menção às crianças, vem acompanhado de um recado muito sério a todos nós. E eu quero começar, irmãos, perguntando o seguinte: a comunhão com Deus e com os irmãos tem algum significado para você? A comunhão com Deus tem algum significado para você? É algo que você valoriza? É algo que pelo qual você luta? É algo pelo qual você empenha algum tipo de esforço? A comunhão com Deus vale alguma coisa para você? Eu tive a oportunidade ao longo desses anos aí todos, de perguntar algumas vezes para as crianças das nossas igrejas ali, se elas gostam de ir à igreja. E em todas as ocasiões eu recebi resposta positiva, irmãos. Elas disseram que sim, e eu não tenho por que duvidar das crianças, porque as crianças pequenas, elas são muito sinceras, você sabe disso, né? As crianças, quando maiores, elas já começam a se preocupar ali, que as suas respostas já vão trazer algum desconforto, né? Mas as crianças pequenas não, elas são muito sinceras. Você tem que tomar um certo cuidado quando você vai falar com elas. Então, elas são muito sinceras quando elas dizem se gostam ou não gostam de alguma coisa ou de alguém. Então eu perguntei, né, por que elas gostam de ir à igreja, e algumas disseram, né, a maior parte delas disseram então que era por causa dos amigos. Elas têm amigos na igreja com quem elas podem brincar, com quem elas podem então estudar, porque a igreja é legal. Então essa resposta eu também ouvi bastante, e isso encheu meu coração de alegria. Toda vez que eu ouvia isso de umas crianças, enchia o meu coração de alegria. Daí eu fui perguntar também para os mais vividos, para os mais experientes, se gostavam de ir à igreja, e todos disseram que sim também. Só que aí
quando eu perguntei o porquê que gostavam de ir à igreja, a maioria falou que é porque ali é um lugar próprio para fazer o que eles gostam, que é louvar a Deus. E é ótimo, você pode pensar ali que uma vida madura sabe que nós não estamos aqui por causa das pessoas, nós não estamos aqui por causa dos amigos, nós estamos aqui por causa de Deus, né? Só que, lembrando das respostas das crianças, me surpreendeu um pouco que os adultos responderam, falaram um pouco a respeito da comunhão, como uma das motivações para poder ir à igreja. Poucos adultos responderam que vão à igreja também pela comunhão. E aí eu perguntei para esses, né, que se a comunhão era um grande desafio, se era algo difícil, e todos disseram que sim. Eu senti na fala de alguns irmãos ali que eles queriam aproveitar o momento para poder falar de alguns irmãos, sabe? Para falar alguma coisa, para tecer algum comentário sobre os irmãos, para justificar a sua resposta do porquê que a comunhão é difícil. Então, irmãos, eu não quero ficar largando intriga aqui, né, com os irmãos. Eu estou lançando mão de um recurso que foi uma pesquisa de campo aí com esses dados, né? Mas eu quero que os irmãos percebam aqui que as crianças valorizam os amigos e os têm como parte da motivação para virem à igreja. Os adultos, nem todos mencionam isso nas suas motivações. Eu diria, inclusive, que há adultos que não fazem a menor questão da companhia dos irmãos. E isso é um problema dentro da igreja, porque isso denota alguma falta de amor. Irmãos, isso é sério, porque a palavra de Deus diz que se nós não amamos ao nosso irmão, a quem nós vemos, como nós vamos amar a Deus, a quem nós não vemos? Estar na igreja sem amar aos irmãos acaba sendo um exercício de egoísmo muitas vezes, acaba sendo então um exercício de hipocrisia principalmente. E nós já sabemos que essa vida hipócrita com Deus não prospera em absolutamente nada. A palavra de Deus sempre nos orienta a vigiar para que a gente não caia nessa vida hipócrita, nessa vida que não leva a vida dos irmãos em consideração. Guarda essa informação, porque o texto que nós lemos aqui, passagem de hoje, quando Jesus chegou ao templo, ele encontrou ali os cambistas fazendo negócios, cobrando preços exorbitantes ali em itens de culto, para os viajantes cansados poderem ali comprar e pagar os seus votos, oferecer os seus sacrifícios, enfim. E Jesus ficou indignado com essa atitude desses vendedores. A passagem de Mateus e de Lucas dizem que Jesus expulsou os cambistas. Até aqui em Mateus fala que ele derrubou então as barracas, né? Vai se aproximar um pouco da mensagem que a gente tem também em Marcos e no Evangelho de João, em que Jesus foi mais enérgico, né? Saiu derrubando as barracas dos vendedores. Jesus fez um chicote com cordas e literalmente chutou o pau da barraca ali, derrubando a mesa dos cambistas, tá certo? Então, soltando os animais, limpando o templo, requerendo uma postura diferente na casa de Deus, porque a casa de Deus não era uma casa de negócios. Agora, somente essa palavra aqui registrada no Evangelho de Mateus, após a expulsão dos vendedores, é registrado que os doentes chegaram até Jesus para que eles fossem curados. E Jesus realizou curas, Jesus realizou milagres. Em meio às maravilhas que Jesus estava realizando ali, operadas pelo Senhor, as crianças começaram a fazer uma festa muito alegre ali naquela ocasião. As crianças começaram a fazer uma algazarra santa dentro do templo, porque elas não podiam se conter diante dos milagres do Senhor Jesus. Então presta atenção nisso. Qual foi a manifestação das crianças diante dos milagres de Jesus? Uma manifestação de alegria, espontânea, verdadeira, um reconhecimento verdadeiro. Elas gritavam, nos diz o texto, Hosana ao filho de Davi. E nisso os fariseus se incomodaram. E aí foram lá tirar satisfação com Jesus, reclamar com Jesus, querendo que Jesus reconhecesse o exagero daquelas crianças, porque elas estavam dizendo aquilo, Hosana ao filho de Davi. Então aqui, irmãos, a hipocrisia dos fariseus fica marcada. A hipocrisia
está marcada para que você leia, para que você medite, para que você não viva dessas formas. Você está percebendo por que eu estou falando que junto com a menção às crianças vem um recado muito importante, muito grave à igreja? Viver uma vida hipócrita, portanto indiferente a Deus, indiferente aos irmãos, é um grave perigo ao qual nós temos que estar atentos. E aqui você pode verificar na passagem todos os sinais da hipocrisia na vida daqueles fariseus, que também podem ser sinais de hipocrisia na vida cristã. Vejam aqui a situação, irmãos. Os fariseus não davam a mínima para os vendedores que distorciam o serviço de culto no templo. Esse era o problema deles. Esses vendedores estavam ali num local inadequado para a venda de itens de culto. Eles estavam num local inadequado ali do templo para servir ao povo. E o que é pior, Jesus, ele disse assim: vocês têm transformado a casa de oração, a casa de meu pai, a casa de Deus, têm transformado num covil de salteadores, de ladrões. Quando Jesus faz essa acusação, ele deixa claro que as intenções ali daqueles vendedores eram intenções escusas. Eram coisas ruins. Eles estavam ali comercializando as coisas a preço injusto, lucrando em cima do cansaço e da fé dos viajantes. E os fariseus, diante de tudo isso, não se importavam. Eles não mexeram uma palha em relação a esse abuso todo que estava acontecendo ali no templo. Os fariseus não achavam isso absurdo. Isso feria os irmãos, isso feria as pessoas, mas eles não achavam isso absurdo. Talvez eles tivessem algum ganho com isso, não sei. Que é pensamento meu. Os fariseus eram coniventes com o comércio desenfreado. Eles não se importavam com as pessoas que iam ao templo. Eles não se importavam com o cansaço dos peregrinos. Eles não se importavam com a dor das pessoas que chegavam àquele templo, porque os doentes estavam ali no meio deles. E eles não se importavam. Esses doentes foram procurar Jesus. E Jesus começou a realizar milagres ali de curas. E diante dos milagres de Jesus, os fariseus também não se importavam. Eles estavam ali querendo ver se o povo estava guardando a lei apenas. Mas não se importavam com as pessoas. No entanto, a farra, no melhor sentido da palavra, tá certo? A farra das crianças, a algazarra das crianças ali, é o que incomodou os fariseus. As crianças reconhecem a grandeza inigualável de Jesus, reconhecem que Ele é o Filho de Davi, o Messias, o Salvador, e isso incomodou profundamente os fariseus. Então olha só, a vida religiosa daqueles homens era uma vida de fachada, era um verniz de vaidade, era um programa para ocupar um determinado tempo. Aqueles homens não estavam só negligentes com a comunhão com Deus e com os irmãos. Eles estavam cegos para aquilo que era claro e óbvio até para as crianças. Eles estavam cegos para isso. As crianças conseguiam enxergar o que era óbvio em Jesus e eles não. Eles estavam cegos. Os fariseus estavam indiferentes ali ao espírito da letra. Eles iam mais à letra, não ao espírito. E essa indiferença os cegou. Eles eram indiferentes a Deus, e isso os cegou. Eles eram indiferentes ao próximo, e isso os cegou. E essa cegueira, irmãos, não deixa só eles omissos diante de Deus. Essa cegueira é uma cegueira voluntária, é fruto de coração endurecido. Eles não são só negligentes com Deus e com os irmãos, eles são inimigos de Deus. Por outro lado, nós temos as crianças. E nós vemos Deus usando as crianças para combater a hipocrisia dos fariseus e dos vendedores do templo. Olha que coisa. Se eu fosse dar um título para esse sermão, seria esse: As crianças contra a hipocrisia no templo. Eu quero me atentar aqui para o fato de que as crianças estavam vendo e vivendo os milagres que Jesus estava realizando ali. E Jesus, talvez já conhecido das crianças, Jesus é aquele que recebe as crianças,
Jesus é aquele que vê as crianças, que nota as crianças, que conta as crianças. Jesus é aquele que utiliza as crianças como parâmetro para uma vida de fé genuína. Sabe, aquela fé que é capaz de se lançar aos braços do seu pai, porque confia nele, porque sabe quem ele é, porque não teme que ele fará nenhum mal, porque confia que ele estará lá, não para dar o que elas querem, mas para estar lá com elas, dando a sua companhia, para auxiliar, para caminhar junto, com todo o amor que só um pai pode dar. Jesus usa a fé das crianças como parâmetro para nós, e nós temos que ser assim como essas crianças, para nos lançarmos aos braços de Deus. As crianças viam o Messias em Jesus, mas os religiosos não viam o Messias em Jesus. Como eu disse, a indiferença a Deus e ao próximo cegou os fariseus completamente. A hipocrisia reinava ali naquele meio, porque aqueles religiosos diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Falavam tanto na espiritualidade, falavam tanto na palavra de Deus, falavam tanto na palavra que diz sobre o amor ao próximo, mas caíam no seu orgulho, caíam na sua arrogância, caíam no seu egoísmo. E olha, Mateus vai construindo toda essa narrativa para alertar os seus leitores sobre os perigos da hipocrisia e da falsa piedade diante de Deus. Por que eu estou relacionando isso com a comunhão? Se a comunhão vale alguma coisa para você, então você sabe que o sentido de ser igreja é de fato você estar na família de Deus. É você considerar os seus irmãos. É você tê-los ali também como uma motivação para estarmos juntos aqui. É sério, irmãos. Quem não gosta da companhia do outro, evita. E se isso acontece dentro de uma igreja, a pessoa vai embora da igreja, porque ela não gosta da companhia daqueles que a cercam. Ser igreja denota ser família. Nos importarmos com os outros, com a dor dos outros. Nos importarmos se aqueles que estão ao nosso redor compreendem a palavra. Compreendem as mensagens que são deixadas aqui, irmãos, através dos cânticos, através das orações, através da própria palavra pregada, das aulas que nós temos. Será que nós chegamos para os nossos irmãos para perguntar, né, para saber, olha, está tudo bem, como é que está? E aí, como é que está o estudo da palavra? Como é que você está evoluindo com isso? Como é que você está evoluindo com Deus? Tua vida de oração tem melhorado? Sua vida com Deus tem ganhado qualidade? Você tem entendido os sermões? Você tem entendido as aulas? Você tem entendido todas as mensagens aqui nos trabalhos? Será que a gente se importa a esse ponto? Porque os fariseus não se importavam não, eles estavam dentro do templo e não se importavam. As crianças, elas reconheciam e proclamavam isso, porque queriam que os outros ouvissem. Hosana ao filho de Davi. E aqui Mateus vai dizendo ao seu público aqui nesse escrito, ele vai exortando a igreja do Senhor a perceber a gravidade, a intensidade da natureza pecaminosa presente no ser humano, de se colocar contra o reino de Deus. Irmãos, se nós vivemos uma vida hipócrita em relação à comunhão, nós estamos vivendo uma vida hipócrita com Deus. Mesmo o exercício religioso ordenado pelo Senhor pode ser usado não apenas para ofender o Senhor, mas também como um ato de rebelião contra Ele. Eu quero que você se lembre disso, que algumas vezes o Senhor rejeitou o culto dos seus filhos. Deus disse, em alto e bom som, através de alguns profetas, parem de cantar, eu não aguento mais ouvir esses cânticos de vocês, eu não aguento mais os cultos que vocês celebram, eu não aguento mais o barulho das suas festas, porque vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É isso que estava acontecendo com os fariseus. O coração vazio dos cambistas, a inveja dos fariseus em relação a Jesus, são representações de dois lados da mesma moeda, ou dois aspectos de um mesmo pecado que começa na hipocrisia. O interior não condiz com o exterior, acaba sendo ali externado pela obstrução da visão de Jesus Cristo, que era óbvio até para as crianças. As crianças reconheciam o Messias em Jesus.
Ele era o filho de Davi, ele era aquele prometido por Deus. Mas os fariseus não reconheciam isso. A visão deles estava obstruída. Então eles estavam vivendo de forma hipócrita. Irmãos, guardem isso no coração. A hipocrisia e a falsidade da religião vazia ofende ao Senhor, tanto quanto declara inimizade contra Ele. E aqueles fariseus estavam se colocando ali como inimigos de Deus. Cristo é muito direto na sua fala. A casa de Deus deveria comportar os fiéis do Senhor no exercício da devoção, no exercício da comunhão com o Criador. E ela estava sendo usada por alguns homens que buscavam apenas os seus interesses, pouco se importando com aquilo que deveria ser visto como sagrado. E eu tenho a dizer, irmãos, que infelizmente é possível que nós estejamos agindo da mesma forma hoje em dia, quando nós tratamos aquilo que é profano como algo sagrado, ou tratamos como sagrado aquilo que é profano. Quando nós não damos a importância ao que é importante na casa de Deus e na vida com Deus. Quando nós agimos como os cambistas aqui no templo, quando ao invés de nos dedicarmos verdadeiramente a Deus, a gente se preocupa só em mostrar religiosidade, em mostrar piedade falsa, igual a esses fariseus aqui, sendo que o nosso interior não há qualquer resquício de verdadeira devoção a Deus. Eu quero que você lembre que orar, ler as Escrituras, participar dos cultos e todas as atividades espirituais aqui, elas podem ser reduzidas a uma hipocrisia farisaica, se elas não forem executadas com o coração, com a compreensão de que, como filho de Deus, nos cabe o louvor a Deus. Isso é uma manifestação de louvor, de gratidão, de obediência, pela graça de Deus sobre nós, na nossa redenção, na nossa salvação. Irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E nós precisamos louvar a Deus para ter a nossa vida completa. Nós precisamos da comunhão com os irmãos para ter a nossa vida completa. O resultado aqui não poderia ser outra coisa, né? Se a gente não está genuinamente comprometido em louvar a Deus com a nossa vida, a gente passa a se comportar como os cambistas. A gente passa a se comportar como os fariseus. E aos poucos o próprio Cristo vai se tornar um estranho para nós. Você tem ouvido por aí hoje que se Jesus voltasse, a própria igreja o crucificaria de novo? Você tem ouvido isso por aí? É verdade. É verdade. Se nós abrirmos mão daquilo que é importante na própria comunhão com Deus e com os irmãos, nós não vamos poder ver aquilo que é óbvio sobre Jesus. Que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o fundamento da nossa salvação, que Ele é digno de todo louvor. Nós não conseguiremos enxergar isso. E se Cristo se torna um estranho para nós, um desconhecido para nós, nós não somos filhos de seu Pai, não somos filhos de Deus, e sim inimigos de Deus. Então, irmãos, eu vou concluir aqui dizendo que esse texto, embora apresente uma nuance muito bonita, em que Jesus relembra o Salmo 8º, que nós lemos aqui no começo do culto, em que o salmista reconhece que o Senhor suscita o louvor da boca dos pequeninos, das crianças de peito. Apesar disso, a mensagem que vem aqui no Evangelho de Mateus é uma mensagem muito grave. É uma advertência de que, de maneira fingida, talvez nós estejamos nos entregando a um comportamento hipócrita que se rebela contra o Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Agir, trabalhar, vencer as diferenças, vencer as barreiras, vencer todas as dificuldades com a força de Deus, com a ajuda de Deus, é claro. Para que nós possamos aqui abraçar muito mais a nossa família, abraçar muito mais os nossos irmãos, nos interessarmos por eles, termos os nossos irmãos como parte da nossa motivação também para estarmos aqui, juntos. Tem sentido vir à igreja
no sentido principal da igreja, que é a reunião do povo santo de Deus. Nós temos alguns irmãos que não caminham conosco, que rodeiam a igreja durante algum tempo, pessoas que se afastam até de forma frequente. E nós precisamos, irmãos, buscar, mostrar que a comunhão em Deus é possível e que nós temos prazer nessa comunhão, assim como as crianças que eu falei lá no começo, que tem prazer na comunhão com seus amigos e vem para a igreja também para essa comunhão. Examinemos o nosso coração a fim de não transformarmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, num covil de hipocrisia. Sejamos como as crianças, aquelas que foram vistas por Jesus, que tiveram seu caminho desembaraçado por Jesus, que foram acolhidas por Jesus, e tudo isso porque essas crianças reconhecem a verdade sobre Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Davi. Somente sendo como essas crianças, nós herdaremos o reino dos céus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.